Nós vimos na aula passada sobre a Tevilá, ou seja, o batismo, que a imersão nas águas dentro da fé judaica representa uma mudança de status. Hoje a gente vai abordar essa mudança de status sob um outro aspecto dentro do casamento. Existem outras situações em que a imersão se faz necessária justamente por causa dessa mudança de status. E isso, na fé judaica, é chamado de Taharat Mishpachá, ou leis de pureza familiar. É sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Chesed. Nessa playlist nós temos falado sobre o rito da conversão à fé judaica. Vários assuntos já foram abordados aqui nas mais de 40 aulas anteriores. E se você está chegando agora no canal, eu te recomendo que você acesse essa playlist para que você possa escolher os assuntos que forem mais relevantes para você nesse momento, mas de qualquer forma que você possa assistir todas as aulas desde o princípio, como significa, o que é uma conversão à fé judaica, os segmentos dentro da fé judaica. E dentre esses assuntos que nós já abordamos, nós falamos sobre as 7 leis de Noah. Uma das 7 leis de Noah, ela é chamada em hebraico de Gilui Arayot, ou seja, não cometer imoralidades sexuais, apontando para as relações proibidas nesse assunto. E isso é muito importante para nós. Você pode entender as leis de pureza familiar, Taharat Mishpachá, de diferentes formas. A primeira delas é que Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele se preocupa até mesmo com a nossa intimidade. Ele quer saber se a gente vai levar uma vida de santidade até mesmo dentro do nosso casamento, nas relações mais íntimas. E Deus não deseja que nós sejamos dominados pelo nosso desejo físico. A segunda forma de entender as leis de pureza familiar é a forma gentílica. O que eu faço dentro de 4 paredes não interessa a ninguém, nem mesmo a Deus. Não cabe a ninguém se envolver, apenas eu e a minha parceira, meu cônjuge. Mas será que é isso mesmo? Se for esse o caso, é bom você repensar os seus conceitos a respeito disso. Ver se vale a pena você dizer que você é religioso, ou será que vale a pena você se deixar levar por práticas que aos olhos de Deus são abomináveis. E a gente precisa refletir mais a respeito disso. Eu quero recomeçar com vocês lendo o texto da Brit Hadashah, que fala justamente das 7 leis de Noah. Atos capítulo 15, versículo 19 ao 21, nos diz assim: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios estão a se converter ou se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne sufocada e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Aqui está falando para o gentio que está se convertendo que ele precisa abster-se das relações sexuais ilícitas. Você sabe dizer quais são as relações sexuais ilícitas? Bom, a maioria das pessoas vai dizer o homossexualismo, a relação com animais e uma série de outras aí. Relação com parentes próximos, com irmã, com tia, com mãe, com filha. Então isso não é permitido. Mas será que é só isso? Será que dentro do casamento existem restrições? A Bíblia nos fala a respeito disso em Levítico capítulo 18. E você pode ler a partir do versículo 6, lá já começa a falar das relações sexuais proibidas. E a gente vai ler a partir do versículo 19. Levítico capítulo 18, versículo 19, nós vamos ler até o 30. Veja quantas relações são proibidas na Torá. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Ou seja, está no mesmo nível 2 questões fundamentais. Você não pode se deitar com a mulher do próximo, mas você também não pode se achegar, mesmo à sua mulher, nos dias da menstruação.
E o texto da Torá nos segue dizendo assim: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, e nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Aí segue falando das relações sexuais ilícitas. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com eles. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Veja, essas coisas, elas são práticas de outros povos, não práticas do povo de Deus, do povo de Israel. E o texto segue, versículo 25, a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Versículo 27, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que a cometerem, olha que interessante esses versículos, gente. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Eterno, eu sou o Senhor. Veja como é relevante para nós entendermos as leis de pureza familiar. A prática pecaminosa, nesse aspecto da nossa vida, conduz a ser eliminado do povo, como está escrito. E Deus fala: com a tua mulher ou com mulher não te deitarás nos dias da sua menstruação. Isso equipara com aquele que se deita com outro homem. Isso equipara no mesmo nível de abominação com aquele que se deita com um animal. E esse é um mandamento que muitas vezes as pessoas, isso aí é no outro tempo, isso aí não precisa. Mas Deus fala que isso é abominável aos olhos dele. Um outro texto ainda em Levítico, capítulo 20, você pode ler a partir do versículo 11 até o versículo 23, também falando de relações ali. No versículo 18, eu quero ler na Torá para vocês. Na Torá diz assim: e se o homem se deitar com uma mulher na época da sua indisposição e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua impureza, e ela descobrir a impureza de seu sangue, serão banidos ambos do meio do seu povo. Isso está na Torá da editora Sefer, como uma tradução direta do hebraico. Mas se você pegar uma linguagem mais coloquial, usando a Bíblia, a linguagem de hoje, que é uma Bíblia mais comum aqui no Brasil, está escrito assim, no mesmo versículo, Levítico capítulo 20, versículo 18. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficaram impuros, pois quebraram as leis de pureza a respeito da menstruação. Então Deus estabelece aqui leis que devem ser cumpridas, tanto quanto as demais. Muitas vezes as pessoas elas têm práticas que elas interpretam: esse mandamento é importante, isso aqui não é tão relevante, isso aqui quem manda sou eu, isso aqui vale, isso aqui não vale. Mas para Deus, a Torá ela é única. Para o povo de Israel, a Torá ela é singular, ela é clara e nesse aspecto ela é conclusiva. Qualquer que se deitar com a mulher nos dias da menstruação, ele fica banido do povo, ele é eliminado do meio do povo de Israel. Mas se a Bíblia fala sobre a menstruação em Levítico capítulo 18, será que tem mais algum aspecto dentro desse tema que é abordado na Torá? Bom, a gente pode ler um pouquinho antes, Levítico capítulo 15. Levítico capítulo 15 fala de 3 tipos de impureza. A impureza do homem, ele é chamado em hebraico de zav, tá?
A impureza da menstruação da mulher, ela é chamada de nidá. Quando uma mulher fica menstruada, ela é chamada de nidá. Ela fica apartada. E a mulher que tem o fluxo por mais de 7 dias, ou um fluxo irregular, essa mulher ela é chamada de zavá. Qual a diferença entre nidá e zavá? Levítico capítulo 15, versículo 19 nos diz assim: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo acostumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será impuro até a tarde. Nas versões João Ferreira de Almeida fala imundo. O termo não é propriamente o correto, né? Impuro ou inadequado seria melhor esse termo. Mas enfim, qualquer que tocar na mulher menstruada, ele fica impuro até a tarde. Então você pode tocar por engano na sua esposa e ela está menstruada, você fica impuro até a tarde. Tá? Isso é um conceito que a Torá estabelece muito claramente. Uma coisa que a gente precisa entender nesse versículo de Levítico capítulo 15, versículo 19, fala assim: estará 7 dias no sangue da sua menstruação. Existem mulheres que menstruam por 3 dias, 4 dias, 5 dias ou até mesmo 7 dias. Essas mulheres, elas são nidá, estão nidá, elas estão apartadas do marido. E elas permanecem no sangue da menstruação por 7 dias. Independente se ela menstruar 3 dias ou 4, a Torá descreve que ela ficará no sangue da menstruação por 7 dias. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Um outro aspecto que fala aqui: qualquer que a tocar será imundo até a tarde, ou impuro até a tarde. Quem é esse qualquer? A que está relacionada essa impureza? Bem, você deve lembrar que a gente falou que a imersão no mikve representa uma mudança de status, né? Então, a mulher, quando ela imerge, quando ela mergulha e sai do mikve, ela está pura, mudou o status. Mudou o status para quê? Bom, isso você precisa entender da relação física com o marido. Ela está apta para a relação física com seu esposo. E quando você lê isso aqui, óbvio fica que aquele que a tocar é o marido. O marido não deve tocar a mulher. Ah, mas então outros homens podem tocar nela? Obviamente que não. Isso tem a ver muito mais com a tzniut do que as leis de pureza familiar. Uma mulher judia, uma mulher que pratica a fé judaica, que anda com tzniut, não dá 3 beijinhos, como é costume aqui no Brasil, não fica abraçando os homens por aí, isso não faz sentido na fé judaica, na cultura judaica. Mas pelo contrário, né? Uma mulher, ela se preserva na sua tzniut, mantendo-se afastada e só tocando e só se permitindo ser tocada pelo seu marido. Claro, existem algumas exceções, como um abraço num dia de um casamento, como um abraço de feliz aniversário, alguma coisa assim, mas de qualquer forma esse toque deve ser evitado dentro da fé judaica. Seguimos no texto, versículo 24 nos diz assim, Levítico capítulo 15: se um homem coabitar com ela, tiver relação com a mulher, e a sua menstruação estiver sobre ele, será impuro por 7 dias. E toda a cama sobre que ele se deitar será impura. Como que a gente vai entender esse versículo de Levítico capítulo 15, 24? Num texto, a Torá diz que eles são eliminados do povo. Basta a gente relembrar Levítico capítulo 18, fala que o homem que se deita com a mulher durante os dias da sua menstruação comete algo abominável a Deus e ele deve ser, ou ambos devem ser eliminados do povo. Agora Levítico 15 fala que ele fica impuro por 7 dias. Afinal de contas, ele fica impuro ou ele é eliminado? Bom, a gente deve entender que eventualmente, no relacionamento físico do casal, pode ocorrer de, durante o ato sexual, a mulher ficar menstruada. E o casal não se dar conta disso. Neste caso, eles ficam impuros. O homem fica impuro por 7 dias. A mulher fica impura naturalmente por causa da menstruação. Mas o homem fica impuro por 7 dias.
Se é voluntário, bom, eu sei que a minha mulher está menstruada e ainda assim eu desejo manter relações conjugais com ela, isso não é impureza, isso é pecado gravíssimo, isso é abominável aos olhos de Deus. Então, inconscientemente pode ocorrer, mas conscientemente da eliminação do povo de Israel. Um outro aspecto que convém ressaltar é que não é apenas no dia da menstruação. Então, vamos voltar no versículo de Levítico 15, 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo acostumado do seu corpo, estará 7 dias no sangue da sua menstruação. E qualquer que a tocar será impuro até a tarde. Então, se a mulher teve 3 dias de sangramento, e no 5º dia eles tiverem relação conjugal, ainda está dentro do período de 7 dias, não é permitido. Então, como se regula? A partir da menstruação da mulher, ela deve contar 7 dias. Sangrou, conta-se 7 dias, independente se vai menstruar por 3, 4, 5 ou mesmo 7 dias, tá? Isso também está lá em Levítico capítulo 12, versículo 2, que nos diz assim: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será impura 7 dias. Aí olha o que o versículo diz: como nos dias da sua menstruação será impura. Ou seja, nos dias da menstruação da mulher, ela fica impura 7 dias. Por que eu estou frisando isso? Porque em muitos segmentos judaicos há diferentes interpretações a respeito disso. E a despeito dos diferentes conceitos rabínicos, a gente opta na Havat Hesed por praticar aquilo que a Torá descreve para nós, tá? Então você vai encontrar rabinos que falam que 5 dias, outros rabinos falam 4. Existe uma diferença entre Sefarad e Ashkenaz. Mas o que a Torá diz? A Torá não separa Ashkenaz e Sefarad, mas a Torá diz que são 7 dias. E por isso, na Havat Hesed, nós mostramos dentro da Torá que são 7 dias no sangue da sua menstruação. Ainda que o sangramento da mulher dure 3 dias, ela deve contar pelo menos 7 dias completos. Tá, mas e quando a mulher tem fluxo menstrual por mais de 7 dias? Qual que é a diferença? Bom, aí existe uma diferença muito clara. Levítico capítulo 15, versículo 25 fala disso. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou seja, fora daqueles 7 dias, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o acostumado, mais tempo do que os 7 dias, todos os dias do fluxo será impura, como nos dias da sua menstruação. Então, se a mulher menstruou 11 dias, todos os dias ela é impura. E qual a diferença? Eu disse que existiam 3 tipos de impureza: Zav do homem, Nidá da mulher e Zavá da mulher que tem um ciclo irregular. Essa menstruação no ciclo irregular pode ser 9 dias seguidos, 10 dias seguidos, ou pode ser 3 dias, parou, pula 2 dias, 3 dias, começa de novo, parou, recomeça de novo. Então essa é Zavá, essa não é Nidá. O que acontece? Qual a diferença delas? A Zavá, a Torá descreve que a Zavá deve contar 7 dias limpos. Então imagina que uma mulher menstruou 5 dias e daí parou. Então ela conta 5, 6, 7. Daí ela está pura. Só que no 7º dia ela teve um sangramento. Daí já não é mais Nidá, daí já é Zavá. Daí ela vai esperar. Sangrou no 7º dia, no 8º dia, no 9º dia. Parou. Ok. Daí ela vai começar a contar 7 dias limpos. 1 dia, 2 dias, 3 dias, tá? 7 dias. Aí ela faz a imersão no mikve e mudou o status e ela está pura para a relação com o seu marido. Durante todo esse período é proibido ter relações conjugais, até que ela faça a imersão no mikve. Mas é só a Torá que fala disso? Não, os rabinos também falam. Se você buscar as fontes, Rashi, que foi um grande comentarista da Torá, em Nidá 72b, Tur Yoredea 183, ele fala assim: as diferenças principais entre esses dois estados, Nidá e Zavá, são que para a mulher Nidá,
basta uma emissão, o que a impurifica por 7 dias. Para a mulher Zavá, Gedolá, deve ocorrer 3 emissões em 3 dias consecutivos. Então a Zavá, ela tem mais emissões do que a Nidá. Sangrou um dia, a mulher está Nidá. Mesmo que seja apenas um dia, ela tem que contar 7 dias para estar pura. O segundo aspecto que Rashi aborda é: uma mulher Nidá pode se purificar na conclusão do 7º dia após e incluindo o primeiro dia do fluxo. Então, sangrou, aquele dia já conta como o primeiro. Mesmo se ela estiver menstruada a semana inteira, se na tarde do 7º dia verificar que o fluxo do sangue estancou, cessou, ela poderá se purificar à noite. Em contrapartida, uma mulher Zavá deve passar 7 dias consecutivos livres do fluxo limpo, ou seja, dias limpos, para que ela possa se purificar. Como em muitos casos fica difícil determinar se a emissão foi do tipo Nidá ou Zavá, foi estabelecido que a severidade de ambos os tipos de estados fossem aplicados a qualquer emissão. Veja, foi estabelecido, não está estabelecido na Torá, foi estabelecido posteriormente. Por que a severidade? Porque trata-se de um assunto muito sério. E por que foi estabelecido isso? A partir de então, se uma mulher tem até mesmo uma única emissão, ela fica impura por 7 dias, como uma Nidá, e o período de 7 dias que deve decorrer antes que possa se purificar deve ser constituído de 7 dias limpos, como uma mulher Zavá Gedolá. Vamos lembrar que Rashi escreveu isso mais ou menos no ano 1100, porque ele morreu no ano 1105. Então, mais ou menos ali no ano 1100, 1090 dos nossos dias, Rashi escrevia a respeito disso. Essas citações que eu fiz estão escritas no Talmud Bavli, no Tratado de Megillah, na página 28b, tá? Na mesma página, fala assim, que um rabino chamado Zeirá, ele disse que as mulheres judias é que decidiram adotar o rigor. Veja, existe, como eu falei, a mulher Nidá e a mulher Zavá. A mulher Nidá sangra por no máximo 7 dias e a mulher Zavá tem sangramento intermitente ou ela tem um sangramento contínuo por mais de 7 dias. A mulher Nidá, baseado no que está escrito na Torá, após os 7 dias ela está pura. E a mulher Zavá, após os 7 dias, se ela continuar sangrando, ela vai contar 7 dias limpos após o último dia do seu sangramento. Daí ela volta a estar pura depois que ela fizer imersão no mikve. Agora, dentro do Talmud também, no Tratado de Berahot 31a, vou mostrar para vocês a página aí. Disse Abaye, uma alahá definida é como esta que foi ensinada por Rabi Zeirá. Pois disse Rabi Zeirá, as filhas de Israel foram rigorosas sobre si próprias, pois mesmo quando veem uma única gota de sangue pequena como uma semente de mostarda, elas se sentam, ou seja, elas esperam, por isso 7 dias limpos, para voltar ao estado de pureza. De acordo com a Torá, uma mulher que vê sangue de seu ciclo menstrual pode mergulhar no mikve 7 dias após ter iniciado o fluxo, mesmo que o fluxo perdurou até o 7º dia. Já nos 11 dias subsequentes do seu período menstrual, se tiver um corrimento de sangue, ela não é considerada Nidá, impureza decorrente da menstruação, mas ela é considerada Zavá, o que significa que deve esperar o fluxo terminar para começar a contar 7 dias sem sangue, e aí mergulhar no mikve. No entanto, Rabi Zeirá ensina que as moças de Israel optaram por ser mais rigorosas e esperar 7 dias limpos, mesmo que viram sangue um dia só no período de Nidá, igual a Zavá. Por ser este um costume aceito por todas as moças do povo, tornou-se halahá. Esta é uma halahá definida. O que a gente deduz disso? Bom, que não é um mandamento da Torá. Que transformou-se numa halahá definida, por quê? Porque as mulheres adotaram uma prática. Mas isso tem que ficar muito claro, isso não é um mandamento da Torá. Isso é uma prática que foi estabelecida posteriormente. Por zelo, as mulheres estabeleceram, não mandamentos da Torá. Por causa de não saberem, naquela época, quando era Zavá, quando era Nidá.
mas que pela Torá, baseados nos versículos que nós já lemos, nós temos apenas aí 7 dias para a mulher nidar, que tem o fluxo normal, ela não tem necessidade de contar os dias limpos, tá? Vou deixar isso bem claro para você. A mulher que tem o fluxo menstrual até 7 dias, ela não precisa contar 7 dias limpos. A Torá não descreve, não aponta para isso. E como diz no Talmud, isso foi estabelecido posteriormente porque as mulheres, por zelo, adotaram esse costume. Porque naquela época elas não tinham convicção. Hoje fica mais fácil da mulher saber se ela menstrua 5 dias, 4 dias, 3 dias. Mesmo que ela menstrue 3 dias, é bom lembrar, fica no sangue da menstruação até o 7º dia. Qual a razão de existir a mulher Zavá, essa mulher que tem o fluxo intermitente ou um fluxo mais longo? Segundo vários rabinos, e Ovadia Sforno, um dentre esses rabinos, Ovadia Sforno foi um grande rabino da Itália, que viveu entre os anos 1475 e 1550, eles afirmam que Zavá, a mulher Zavá, ela decorre de uma enfermidade que é causada como uma punição a um pecado, por pensamento ou atitude pecaminosa da mulher, e por isso mesmo, ela tinha que trazer uma oferta de pecado. Se você ler Levítico capítulo 15, versículo 28 ao 30, fala ali que a mulher tinha que trazer um sacrifício, e esse sacrifício era decorrente de pecado. A mulher nidá não tinha que trazer sacrifício, só a Zavá, entenderam? Baseado nisso, então, Ovadia Sforno acreditava que a mulher que tem o fluxo intermitente por mais de 7 dias tem alguma coisa de errado, tem algum pecado, e ela precisava trazer sacrifícios por conta desse pecado. Agora, estabelecidas essas diferenças entre a Nidá e a Zavá, vamos ver o que nos diz o Shulchan Aruch, Kitzur Shulchan Aruch, na página 834. Se você tem o Kitzur, por isso eu trouxe ele aqui. Se você tem o Kitzur, são 2 volumes. Na página 834, capítulo 153, no primeiro artigo já nos diz assim: quem mantém relação sexual com tal mulher é passível de banimento da alma, ou seja, caretz. E o mesmo se aplica à mulher. Em caso de contato físico afetuoso, incide a pena de açoite, tá? E daí existe um comentário que diz que a mulher solteira está o tempo todo em estado de nidá. Então o homem não deve ficar tocando na mulher solteira, porque a mulher solteira não faz imersão no mikveh. Também existem questões relacionadas a tseniut, mas mulher solteira, segundo a Torá, segundo os conceitos rabínicos, está permanentemente em estado de nidá. E Oredea 183.1 fala a respeito disso, tá? Aí, na mesma página 834 do Kitzur Shulchan Aruch, capítulo 153, no artigo 4º, fala assim: intimidade nos dias da impureza. É proibido brincar com ela, ou seja, com a esposa, e agir com frivolidade, inclusive com palavras que possam levar ao pecado. É permitido permanecer sozinho no mesmo recinto, mas não é permitido você ficar fazendo gracinhas com a sua esposa, porque isso pode conduzir a um pensamento, a uma atitude inadequada, e pode conduzir, obviamente, à pena de karet, à pena de eliminação do povo. Por isso, dentro dos conceitos rabínicos, se fala muito de criar cercas. Então essa é uma cerca, né? Então o homem pode estar na mesma casa, ele pode estar no mesmo ambiente da sua esposa, mas ele não pode tocá-la e ele não pode ficar fazendo gracinha, fazendo conversas, né, de intimidades do casal, tá? Porque isso pode conduzir ao pecado. Então crie cercas. E eu sei que esse é um assunto muito complexo, muito complicado, e é mais difícil ainda se a gente for falar de conversão, né? Numa aula de meia hora, a gente falar todo o contexto que envolve a santidade nas leis de pureza familiar. Mas basicamente eu vou passar para vocês algumas recomendações, tá? Mulher nidá. Mulher nidá, menstruada, ela não estende a mão para cumprimentar a homem nenhum na sinagoga, por causa da impureza. Tá? Então, não é apenas na sinagoga, mas em qualquer lugar, a mulher estando menstruada, ela se protege, ela não fica estendendo a mão. Mulher que não está nidá, jovens solteiras, não deve ficar tocando em homem, não deve ficar
abraçando. Tá numa rodinha de jovens. A gente recomenda sempre que evite, que mantenha um certo distanciamento, né, para evitar constrangimentos. Quer seja solteiros, quer seja homens casados. Esse negócio de ficar dando beijinho, 3 beijinhos, isso aí não é uma prática judaica, tá? Você cumprimenta com o shalom a uma certa distância, respeitosamente, e isso é suficiente, também por causa da tzniut. As mulheres que têm menstruação regular, as mulheres casadas, né, após a contagem dos 7 dias da sua menstruação, em que ela fica nidá, fica a escolha do casal, se a mulher vai fazer ou não a imersão no mikve, já que a Torá não descreve que mulher nidá tenha que fazer imersão no mikve. Tem que fazer a imersão a mulher zavá, a mulher que tem menstruação intermitente ou que tem a menstruação por mais de 7 dias consecutivos. Não existe contagem de dias limpos a partir do 3º, do 4º ou do 5º dia, tá? Então você tem que ver a sua menstruação. Mulher casada menstruou, se ela cessou até o 7º dia, ela é nidá, está pura. Mas se sangrou até o 3º dia, parou, você começar a contar, isso não dá certo, essa contagem está errada. Então, sangrou até o 3º dia, parou, começou de novo, espera, cessou, cessou no 9º dia desde o 1º. Então, cessou no 9º dia, a partir do 9º dia você começa a contagem dos dias limpos, tá? Mulher zavá, mulher que tem a menstruação intermitente, está obrigada a contar os 7 dias limpos, tá bom? E um outro aspecto que convém ressaltar aqui, como a gente não sabe e jamais a gente vai ficar perguntando se a mulher está menstruada, numa sinagoga tradicional, numa sinagoga ortodoxa, numa sinagoga que preze pelo cumprimento da Torá, sentam-se separados homens de mulheres. Então, normalmente, existe uma mehitzá, que é uma divisória, em que as mulheres estão atrás dessa mehitzá, também por questões de tzniut, também para que o homem possa se concentrar melhor na reza, quando o homem está ao lado da sua esposa. Às vezes a gente fica conversando, às vezes se tocando, às vezes durante a prédica a mulher cutuca o marido cutuca a esposa, e isso não é adequado. Então senta-se separado na sinagoga homens de mulheres. Essa é uma prática comum dentro das sinagogas, não visa discriminar a mulher, mas para que tanto o homem quanto a esposa possam rezar, e no Shabat principalmente, buscar a presença de Deus como é devido à santidade desse dia e não ficar com conversas frívolas desviando a sua atenção. Espero que você tenha entendido um pouco mais do que é a lei de Taharat Mishpachá, a lei de pureza familiar, o quanto isso é relevante e o quanto a fé judaica considera isso como fundamental para a manutenção das tradições e da fé do povo de Israel. Por isso mesmo, não é recomendado que um judeu ou uma judia se case com um gentil ou uma gentia, porque os gentios praticam relações que não estão de acordo com a Torá e não aceitariam e induziriam o cônjuge judeu a um mau caminho diante do Eterno. Então vamos prezar pela nossa fé. Jovens solteiros, busquem para casar-se alguém que faça parte do povo judeu. Jovens casados, procurem conhecer e praticar as leis de pureza familiar. Isso é muito importante para todos nós. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. Se você ficou com dúvidas do assunto, você pode perguntar. A gente tem para os membros do canal um estudo mais completo, mais aprofundado, que eu fiz com o Rosh Malachi. Se você quiser tornar-se membro do canal da Havat Hesed e ter acesso a esse estudo, clique aqui embaixo no Seja Membro e você vai contribuir com a sinagoga e ter acesso a estudos ainda mais aprofundados. Mas de qualquer forma, se ficou alguma dúvida, você pode mandar mensagem e a gente vai, dentro do possível, responder a cada pessoa, tá bom? Um grande abraço, shalom, até a próxima aula de conversão, Lehitraot. Tchau.